Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um curso executado pelo Grupo de Pesquisa em Motores, Combustíveis e Emissões. Então, esse que vos fala é o professor Mário Martins, acompanhado do professor Thompson Lançanova, professores aqui do nosso grupo de pesquisa. Então, nós teremos um curso de operação de um dinamômetro de rolo ou de chassi, promovido, então, pelos alunos estagiários do grupo de pesquisas. Esperamos que todos tenham o máximo de proveito, aprendam bastante e que, com isso, possam agregar um pouco mais na sua formação profissional e na atuação no setor automotivo. Então, mais uma vez, bem-vindos, obrigado pela participação e desejo a todos um bom curso. Obrigada, professor, pela introdução, pelas palavras. Então, meu nome é Maria Fernanda, eu faço parte do grupo há cerca de 3 anos e eu conduzi muitos experimentos através do meu projeto de pesquisa aqui dentro do grupo no dinamômetro de chassi. Em específico, eu e o Leonardo, nós pesquisamos bastante sobre ciclos de condução e suas aplicações e esses procedimentos de certificação veicular. Então, o Leonardo é o meu colega, ele vai estar conduzindo o curso junto comigo, nós vamos estar dividindo a apresentação em 2 módulos, cada um vai apresentar uma parte, eu vou falar brevemente sobre as aplicações do dinamômetro de chassi e a importância da análise da dinâmica veicular para simular as cargas de pista de um veículo no dinamômetro de chassi. O Leonardo vai estar apresentando os principais componentes do dinamômetro, como é o funcionamento desse dinamômetro que nós temos aqui embaixo. E, em seguida, nós vamos entrar no módulo 2, em que eu vou apresentar brevemente como conduzir os principais ensaios nesse dinamômetro, como calibrar a célula de carga, como cadastrar no veículo e fazer todos os procedimentos necessários para o teste. E o Léo vai apresentar em seguida a melhor forma da gente visualizar os dados desses ensaios e exportar através das diversas ferramentas que esse software tem dos gráficos para visualização desses resultados. Então, eu vou dar início à apresentação do módulo 1. Eu queria só uma confirmação do Meet, se tá tudo certo. Autorizar. Ok. Tenho confirmação da minha tela? Ok. Bom, esse é o início do módulo 1. Eu vou tratar no início sobre as aplicações gerais do dinamômetro de chassi. Em seguida, eu vou fazer uma breve revisão da dinâmica veicular, que envolve esse processo de modelar as cargas de pista encontradas pela movimentação do veículo no mundo real, e como a gente impõe isso ao controle do dinamômetro e como a gente simula isso lá embaixo. Então, para a gente entender melhor isso, nós precisamos conhecer quais são as forças que estão envolvidas nesse processo de movimentação do veículo, quais são as forças que se opõem a esse movimento. Vou falar brevemente um pouco de cada uma dessas principais componentes. A gente tem, por exemplo, a força de arrasto, nós temos também a força de resistência ao rolamento, força de inércia e as forças de aclive e declive. Em seguida, eu vou abordar sobre o road load, o que é o conceito de road load, o que é o conceito que a gente lê isso em muitos lugares e quais são os métodos, principais métodos para determinar o road load. Eu vou pincelar um pouco sobre as principais normas. A norma brasileira que trata do método de determinação do road load é a NBR 10312. Tem na norma que trata sobre o ensaio de certificação de emissões veiculares, também é abordado um método para simulação dessas cargas de pistas, essa é a NBR 6601, e eu vou falar também sobre o processo de determinação do road load de acordo com a norma europeia de emissões veiculares, que é o WLTC. E, por fim, eu vou
apresentar para vocês como é que a gente insere esses parâmetros de inércia e esses coeficientes de road load no software do nosso dinamômetro ali embaixo. Bom, o dinamômetro de chassi é uma máquina muito abrangente que serve para diversos ensaios. Os principais ensaios utilizados são ensaios de emissões veiculares, ensaios do tipo legislativos, ou seja, ensaios legais em que as montadoras... Perdão? Ah, tá. Ok, acho que está tudo ok agora. Bom, como eu estava falando, os principais ensaios são esses ensaios legais de certificação de emissões, que serve para as montadoras avaliarem as tecnologias empregadas no controle de emissões, avaliar também emissões de diferentes combustíveis, a influência do modo de condução do motorista no consumo de combustível e emissões. E, além desses ensaios de homologação, obviamente, o dinamômetro de chassi também é muito utilizado no ramo de preparação de veículos, né, em que são testados diferentes mapas e são aprimorados diversos veículos. Então, também pode ser utilizado o dinamômetro de chassi para ensaios de durabilidade, em que um carro fica rodando, ou um motor também fica rodando horas e horas. É possível também simular em alguns dinamômetros com mais tecnologia, performances de freio. E o dinamômetro de chassi também é utilizado junto com toda uma célula de teste para a gente simular condições climáticas extremas, já que a gente dependeria do clima para sair com o veículo lá fora, então com uma célula de testes isso também é possível. Bom, mas primeiro, para entender qual que é o motivo, qual que é a nossa motivação de utilizar o dinamômetro de chassi, a gente precisa entender o que a gente precisa simular, o que o controle do dinamômetro precisa simular para o veículo, o que ele precisa simular para... Quais são as forças necessárias para serem simuladas, ou seja, quais são as forças que esse carro encontraria no mundo real. E aqui eu trago um diagrama de corpo livre de um veículo se movimentando, num certo aclive, ou seja, tem uma certa inclinação da rodovia, e as principais forças que estão presentes, que se opõem ao movimento desse veículo, é a força aerodinâmica do arrasto, essa força FD. A gente também tem uma força de resistência ao rolamento dos pneus do veículo, também é uma força que é contrária ao movimento. Caso esse veículo esteja numa pista que tenha um aclive ou um declive, em função dessa inclinação, a força-peso, ela também passa a ser uma componente que, dependendo da inclinação da estrada, ela pode ajudar na movimentação do veículo ou ela pode ser contra a movimentação do veículo. E nós temos também a presença da força de inércia, que ela depende basicamente da taxa de variação da velocidade do veículo, e ela está presente quando o veículo está acelerando ou desacelerando. Bom, a força de arrasto, ela provém de uma interação fluidodinâmica do carro com o ar do ambiente. E essa interação ela produz não só o arrasto, como outros efeitos no veículo, que a gente conhece como lift, ela também produz a interação do ar com o carro, também produz ruído, produz forças laterais. Porém, a força primordial que se opõe à movimentação do veículo no sentido longitudinal da movimentação é o arrasto, ou drag, que a gente fala em inglês. E o arrasto é causado pelo atrito da superfície do ar com o veículo e pelas diferentes distribuições das pressões ao longo do escoamento. Idealmente, a força de arrasto ela é calculada a partir da equação do Bernoulli, e a gente tem essa força que ela pode ser dada em função de um coeficiente de arrasto, que é o CD. Porém, esse coeficiente, para ele ser obtido com uma certa precisão, é preciso um desenvolvimento tecnológico de muito investimento, então fica difícil determinar o CD de um carro de uma forma barata. Então, a gente, quando chega um carro aqui, eu não conseguiria determinar o CD desse carro aqui no nosso laboratório, né? Mas, enfim,
Essa força, então, depende desse coeficiente, que depende basicamente da forma do veículo. Aqui eu trouxe alguns exemplos de valores de CD. Os carros antigos tinham um CD muito alto, né? E hoje em dia a maioria dos carros tem um CD muito próximo de 0,3, né? A maioria dos carros fica em torno disso. Bom, a força de resistência ao rolamento, ela está presente desde o momento em que o veículo passa a se movimentar, porque ela é inerente ao atrito que existe no contato dos pneus com o solo, né? E diversos fatores podem influenciar a força de resistência ao rolamento, a deflexão do pneu, ou seja, as características elásticas do material do pneu, a transferência da energia elástica desse material, a temperatura influencia muito também nesse atrito, a pressão, e é muito comum a gente modelar a força de resistência ao rolamento através de um coeficiente, que é o coeficiente de resistência ao rolamento, o FR. Esse coeficiente, ele pode ser modelado de diversas formas. Várias pesquisas já pesquisaram sobre a variação desse coeficiente em função da temperatura e como ele varia, mas ele pode ser modelado como uma constante que vai ser multiplicado pelo peso do veículo. Então, eu trouxe aqui o coeficiente de resistência ao rolamento para algumas superfícies, como o coeficiente trata do atrito dos pneus com o solo. Obviamente que ele depende da superfície em que o veículo está andando. Por exemplo, superfícies como a areia, obviamente, tem um coeficiente de resistência ao rolamento muito grande. Já superfícies mais duras, como o concreto, tem o coeficiente de resistência ao rolamento um pouco menor. Bom, além dessas forças, a gente ainda tem a força da inércia, que ela está ligada à taxa de variação da velocidade do veículo. E a força de inércia, ela só está presente quando o veículo está acelerando ou quando o veículo está freando, ou seja, quando a aceleração é diferente de zero. E um fator muito importante na análise da inércia de um veículo é a gente entender que não apenas a massa do veículo contribui para a inércia, mas o veículo tem elementos dentro dele, como o powertrain, o próprio motor do veículo, são elementos rotativos, que apesar dessa massa desses componentes serem relativamente inferiores à massa total do veículo, a variação, a aceleração que eu tenho que imprimir no motor do veículo para movimentar o veículo, ela se torna muito grande quando a gente varia de velocidades do veículo, quando a gente varia as velocidades do veículo. Então, eles contribuem bastante para a inércia. Então, esse conceito de massa equivalente de inércia é importante quando a gente analisa diferentes dinamômetros, como seria o caso de um dinamômetro de chassi que four wheels, né, que todos os eixos do carro estão sobre os rolos. Nesse tipo de dinamômetro, entende-se que durante o ensaio toda a inércia do powertrain desses eixos vão estar presentes para eu movimentar o veículo nos rolos. Então, não se faz necessário a gente contabilizar uma massa de inércia equivalente. Porém, como é o caso no nosso dinamômetro de chassi aqui do nosso laboratório, que ele tem apenas em que apenas o eixo de tração do veículo está sob ensaio, se faz necessário que a gente contabilize essa inércia equivalente, porque o eixo que não está em rotação durante o ensaio, ele está parado e a inércia dele não está sendo contabilizada, se o dinamômetro é de um rolo apenas. Então, cabe aí uma análise criteriosa do operador, quando a gente for fazer esse tipo de ensaio. Algumas normas, por exemplo, a do WLTC, recomendam que você adicione 3% do peso do veículo, da massa total, para contabilizar por essa massa de inércia equivalente. E na nossa norma brasileira, esse valor de inércia equivalente ele é tabelado. Então, a gente busca lá o valor para a gente utilizar no software. Bom,
A força de aclive e declive, ela depende basicamente da inclinação da pista do veículo. Com base nessa inclinação, a força-peso do veículo vai ter uma componente em função do seno do ângulo da inclinação da pista, que pode ser contrária ao movimento do veículo se é um aclive, e obviamente ela vai ajudar na movimentação do veículo se for um aclive. Nesses ensaios de certificação de emissões veiculares, os ciclos de condução que nós fazemos não consideram que o veículo está em uma pista inclinada ou não. A gente considera que o veículo está numa pista plana. Porém, é possível simular essa força de aclive ou declive no nosso software dinamômetro. Para desenvolvimento dos veículos, as montadoras podem simular esse tipo de força. É possível fazer isso. Bom, para a gente ter uma ideia, então, da contribuição de cada força para a energia necessária a movimentar um veículo, eu trouxe aqui um gráfico que trata justamente da contribuição de cada uma dessas forças. Então, num perfil de condução na cidade, em que a gente não atinge velocidades muito altas, porém a gente varia bastante a nossa velocidade, a gente pode perceber que pouco menos que 20% da energia gasta pelo veículo é utilizada apenas para vencer a aceleração, ou seja, apenas para vencer a força de inércia. E a maior parte da energia consumida durante a movimentação do veículo na cidade, ela provém da resistência ao rolamento, ou seja, ela provém do atrito dos pneus com o solo. Então, a maior parte da energia que o veículo tem que consumir para movimentar o veículo é para vencer esse atrito. E uma outra parcela presente também é a força de arrasto. Quando a gente vai analisar um perfil de condução em rodovias, mais precisamente nesse gráfico aqui, seria uma velocidade de rodovia constante, ou seja, na rodovia a gente não tem muita variação de velocidade, a gente praticamente mantém o veículo numa velocidade constante, uma velocidade relativamente alta. Então, para esse tipo de condução, a força de arrasto, ela tem uma grande contribuição. Por quê? A força de arrasto, como a gente viu anteriormente pela fórmula, ela depende do quadrado da velocidade. Então, na condução em rodovia, a força de arrasto tem uma grande contribuição. Só vou aceitar alguém ali, só um minuto. Ok. Estamos todos aqui. E também é interessante eu frisar isso, que quando eu estava estudando, eu demorei um pouco a entender que quando o veículo está sendo movimentado a uma velocidade constante, não existe força de inércia. Essa força não está presente, simplesmente porque não há aceleração, tá? Bom, agora vem o conceito do road load. Road load, ele é uma definição que junta todas as forças necessárias para vencer a resistência que se opõe ao movimento de um veículo e conduzi-lo a uma velocidade constante. Ou seja, o veículo está se movimentando a uma velocidade constante. Qual é a força necessária para eu pegar um veículo A e movimentar ele numa velocidade X? Isso é o road load, é a carga necessária para movimentar o veículo numa dada velocidade. Ou seja, se o veículo está em velocidade constante, a aceleração é zero, o somatório de forças obrigatoriamente tem que ser zero, e a força de inércia é zero, e o road load resta apenas as componentes do arrasto, a componente de resistência ao rolamento e a componente de força de aclive ou declive, caso haja uma inclinação na pista. Bom, é muito comum a gente encontrar esses gráficos nos livros de dinâmica veicular, em que a força do road load ela é representada em função da velocidade, porque ela depende do quadrado da velocidade, pois a componente do arrasto ela depende do quadrado da velocidade. Então, a força do road load vai ter um perfil em função da velocidade similar a uma equação de segundo grau. E aqui está plotado justamente o road load para um veículo. A equação,
A força de road load justamente é essa curva aqui, ó, que é uma equação de segundo grau. E as componentes do road load são, então, a força de resistência ao rolamento, que é uma constante, é essa linha aqui. Ao eu adicionar o valor da componente do arrasto, que é essa curva aqui, eu tenho, então, o road load total, que é essa curva aqui. Então, essa é uma curva característica dos veículos. A maioria dos veículos tem essa curva muito parecida sobre o road load. E, caso haja um declive, ocorre apenas um offset da curva aqui, como a gente pode perceber. Então, identificar as forças que se opõem ao movimento do veículo em função da velocidade é uma forma muito importante da gente modelar essas cargas de pistas e em função da velocidade para o controle do dinamômetro. Porque, através dessa equação do road load, a gente pode determinar uma equação para a força propulsiva total do veículo, ou seja, a força total necessária para movimentar um veículo. É justamente essa força que eu quero simular no dinamômetro de chassi. E essa força, ela é a soma do road load, que é a força necessária para movimentar o veículo a uma velocidade constante, somado à força de inércia, caso haja uma aceleração em determinado momento que eu estou analisando o veículo. Então, essa aqui, é importante a gente visualizar que é isso daqui, essa força que o dinamômetro de chassi tem que fazer no veículo. Eu tenho que achar um jeito de modelar isso daqui para o meu software. Bom, se a gente tem uma equação para força propulsiva em função da velocidade, nós podemos facilmente achar uma equação que relaciona a potência necessária na roda para movimentar o veículo. Eu tenho, então, a força, basta que eu multiplique pela velocidade do veículo. Assim eu tenho a potência. Dessa forma, eu obtenho uma equação para a potência resistiva que o dinamômetro de chassi tem que imprimir ao veículo. É essa potência que o controle do dinamômetro vai aplicar no veículo, quando eu for fazer um teste de simulação veicular lá embaixo no dinamômetro. Bom, e como é que a gente modela essas forças? Existem diversos métodos, porém, um método que é muito aplicado em várias normas, tanto na norma brasileira quanto na norma europeia, é um ensaio de desaceleração livre, ou coast down em inglês, que a gente fala, que ele consiste em determinar a curva de road load em função da velocidade do veículo através de um ajuste de um polinômio a partir de dados experimentais obtidos da desaceleração desse veículo em uma pista. Ou seja, então, o veículo ele é levado numa pista que, de preferência, não tem inclinação nenhuma, para a gente não ter a presença das forças de aclive e declive. Nós, então, conduzimos o veículo a uma dada velocidade de referência e posicionamos a transmissão do veículo no neutro e deixamos com que o veículo desacelere livremente. Ou seja, não existe nenhuma força, como eu não estou acelerando o veículo, o único motivo pelo qual o veículo voltou ao repouso é justamente pelas forças que se opõem ao movimento desse. Então, fica fácil da gente entender como esse ensaio funciona se a gente analisar um diagrama de corpo livre do veículo. Esse aqui é o diagrama de corpo livre do veículo quando ele está nessa desaceleração, nesse tipo de ensaio. Ou seja, ele está ainda com uma velocidade positiva para frente, pois ele ainda está se movimentando, porém a velocidade dele está diminuindo, porque ele está desacelerando, e a aceleração é negativa nesse sentido. As forças que estão atuando nele são a força de resistência ao rolamento, que está nas rodas, é a força de atrito do pneu com o pavimento. A força aerodinâmica contrária ao movimento dele também está presente. Como o veículo está desacelerando, existe uma força de inércia que está se opondo ao movimento desse, certo? E aí, quando a gente analisa aqui o somatório de forças no veículo, nós podemos observar que o somatório de forças é igual a massa vezes a aceleração, certo? A aceleração ela é negativa nesse sentido. E eu conheço a massa do veículo. Então, eu sei qual que é a força de inércia nesse caso. Dessa forma, se eu conseguir medir a velocidade desse veículo
a velocidade desse veículo durante essa desaceleração e eu conheço a massa do veículo, eu consigo facilmente determinar qual que é o road load. Porque se o somatório de forças é igual a massa vezes a aceleração, então eu posso conhecer qual é o valor de todas essas forças que se opõem ao movimento do meu veículo, se eu for capaz de medir a velocidade desse veículo nessa desaceleração e se eu conhecer a massa do veículo. Então essa é a base para todo tipo de teste de desaceleração que é feito, em várias normas. Bom, como eu estava falando, essa desaceleração do veículo vai te gerar diversos dados, numa curva em que você vai ter vários pontos de teste para diversas faixas de velocidades, você vai medir a aceleração e com o valor de massa você vai ter a força do road load. Então, para cada velocidade de referência VI, você vai ter uma força FI associada. E a partir disso, a gente armazena diversos pontos para diversas faixas de operação do veículo, como esse gráfico, e a gente aproxima uma equação que modele essa força de resistência ao deslocamento, esse road load. Como a gente vai modelar essa força vai depender de cada norma, mas, em geral, entende-se que a força de resistência ao movimento do veículo ela pode ser parametrizada por uma equação de segundo grau do tipo A mais BV mais CV ao quadrado. Falando um pouco, então, da norma brasileira. No Brasil, a norma que fala do ensaio de desaceleração é a NBR 10.312. Ela determina como calcular esses coeficientes A, B e C que são inseridos no dinamômetro para simular as cargas de pista. Ela estabelece que, obviamente, o ensaio tem que ser feito em determinadas condições atmosféricas, para uma determinada pista, ela deve ser plana, deve estar limpa, livre de qualquer obstáculo. O desnível final da pista não pode ser maior que 1,5%. O vento também tem que estar numa certa condição. E eu botei aqui um exemplo de um lugar no Brasil em que são feitos esses ensaios por diversas montadoras e também pelo Imetro, uma rodovia lá em Minas Gerais, que ela é utilizada para fazer esse ensaio de desaceleração livre, para obter esses dados, para poder modelar essa equação de resistência ao rolamento. Bom, como eu disse, essa é a norma NBR 10.312, ela permite calcular o road load através de dois métodos. O primeiro método consiste em acelerar esse veículo a uma velocidade igual ou superior a 100 km por hora, iniciar diversas medições de tempo em intervalos iguais de velocidade, até que o veículo atinja uma velocidade de 30 km por hora. E são necessários fazer 5 ensaios em cada sentido da pista e depois fazer uma regressão linear para obter esse polinômio. Ou tem um método 2 também, que basicamente estabelece duas faixas de velocidade para fazer essas medições, de 90 a 70 km por hora, de 45 a 35 km por hora. A montadora vai fazer esse ensaio por esses dois métodos e vai selecionar o resultado que, obviamente, der o menor coeficiente de resistência ao rolamento. Bom, alternativamente, caso não seja possível você realizar esse ensaio nessa pista, a NBR 6601, que trata da norma de certificação de emissões veiculares, ela permite que a gente calcule a potência resistiva no rolo do dinamômetro de chassi através de uma equação, que vai depender do tipo de veículo e do tipo de dinamômetro utilizado. Então, essa é a equação aqui utilizada, que a norma indica para um dinamômetro de chassi de rolo simples, ou seja, em que apenas o eixo de tração do veículo está em teste. Essa equação aqui foi a que eu utilizei para calcular para o nosso trabalho, porque nós não tínhamos condições de ir para uma pista e fazer esse ensaio, então a gente teve que utilizar essa equação. A equação basicamente vai pedir como dados de entrada a área frontal da projeção do veículo,
A massa de inércia equivalente, como eu falei, pela norma brasileira, ela é dada por uma tabela que você vai verificar lá. Então, você tem a massa do seu veículo e, de acordo com a tabela, você encontra qual seria a inércia equivalente. Bom, a norma europeia do WLTC, ela também prevê o ensaio de desaceleração livre do coast down. Porém, ela também traz um novo método para calcular o road load, que seria um método via flange de torque. Então, nesse ensaio, diferentemente da desaceleração, nós vamos conduzir o veículo a uma velocidade constante em uma determinada pista, de forma que esse veículo esteja equipado com uma flange de torque em cada roda propulsora, de forma que seja possível medir o torque necessário para manter o veículo a uma velocidade constante. Dessa forma, a gente estima a gente calcula a força resistiva para cada velocidade de referência. Então, se a gente analisar o diagrama de corpo livre do veículo durante esse ensaio, o veículo vai estar em uma velocidade constante, ou seja, a aceleração é zero. Vai existir as forças de resistência ao rolamento, aqui, contrárias ao movimento do veículo na roda. A força aerodinâmica do arrasto também vai estar contrária ao movimento do veículo, porém, dessa vez, eu estou fazendo força na roda, ou seja, estou acelerando, estou mantendo o meu veículo a uma velocidade constante. Como eu tenho uma flange de torque na roda, eu conheço o torque. Sabendo o raio da roda, eu posso saber qual é a força que está sendo exercida. Então, pelo somatório de forças na direção X, a gente sabe que ele é igual a massa vezes a aceleração. Como o veículo está numa velocidade constante, a aceleração nesse caso é nula. Significa que o torque que está sendo medido pela minha flange nas rodas propulsoras, ele tem que ser igual às forças que se opõem ao movimento desse veículo, porque o veículo está sendo mantido em velocidade constante, ou seja, o somatório das forças tem que ser zero. Então, conhecendo o torque na roda, eu posso saber qual que é a força resistiva ao movimento do veículo para aquela velocidade. Então, são calculados a força para diversos valores de referência de velocidade, para cobrir toda a faixa de operação do veículo, e a partir desses pontos, aproxima-se a equação do road load por um polinômio de segundo grau, do tipo A mais BV mais CV ao quadrado. Porém, a norma europeia também te permite, caso não seja possível que você faça esse ensaio de desaceleração livre ou esse ensaio via método de torque, a norma permite que você calcule o road load por uma fórmula. Uma fórmula bem simples, que é essa fórmula aqui, F igual a F0 mais F1V mais F2V ao quadrado. Em que F0 seria o coeficiente que trata basicamente da inércia e da inércia não, perdão. É o coeficiente que trata da força de resistência ao rolamento, ou seja, ele é calculado pela massa total do ensaio do veículo. O coeficiente F1 é considerado zero nesse caso. O coeficiente F2 vai depender da massa do veículo e vai depender também da altura e da largura do veículo, ou seja, da área de projeção do veículo. Então, esse coeficiente F2 está atrelado à força de arrasto. E aqui eu trouxe, então, um exemplo do Siena, que foi um veículo que a gente utilizou para fazer o ciclo de condução da WLTC. Ao inserir esses parâmetros de entrada do veículo, a gente conhece a massa dele, nós conhecemos a altura e a largura, nós podemos facilmente determinar, segundo a norma do WLTC, quais seriam esses coeficientes. Dessa forma, nós podemos estimar uma curva de road load em função da velocidade do Siena. A gente pode perceber que é uma curva de segundo grau, muito parecida com as outras que já foram mostradas. Nós podemos também obter, ao multiplicar a curva de road load pela velocidade, nós temos também a potência de road load, né? A potência resistiva, que é necessário que o veículo faça para se movimentar a uma velocidade constante. Então, esses parâmetros aqui, esses coeficientes, são os parâmetros de entrada que a gente tem que inserir no dinamômetro para poder simular as cargas de pista para o veículo. Bom, e como é que a gente relaciona, então,
todos esses dados de road load que eu acabei de explicar. Dentro do nosso software, esses parâmetros eles são inseridos quando a gente cadastra o veículo. Vai ser mostrado depois, no módulo 2, como é que a gente cadastra um dono do veículo e um veículo, como é que a gente mexe nesse fichário dentro do software. Mas eu já vou adiantar para vocês que o road load tem que ser inserido no dinamômetro através dos coeficientes A, B e C. Dentro das informações do veículo, esses coeficientes têm que ser inseridos aqui. Eles têm que ser inseridos... só um minuto. Eles têm que ser inseridos especificamente numa unidade de quilograma-força. Quilograma-força para o A, quilograma-força por quilômetro quadrado por B e quilograma-força por quilômetro quadrado no C. Mais tarde eu vou abordar um pouco melhor isso. Como é que a gente, além de dizer ao software qual que é o coeficiente de road load do veículo, a gente também informa ele qual é a força de inércia que ele vai ter que simular. A gente informa ele isso através da massa do veículo. Então, quando a gente cadastra o veículo, aqui em weight, a gente tem que informar a massa do veículo e ela tem que ser condizente com o veículo. Não adianta colocar uma massa que não tenha muito a ver com o seu veículo, porque esses dados aqui de massa, de coeficiente A, B e C, são os dados que o software de dinamômetro vai ler para aplicar a carga ali embaixo no rolo. Então, esses coeficientes têm que ser condizentes, senão a carga aplicada ali embaixo não vai fazer sentido com o seu veículo. Ela pode ser demasiadamente grande ou ela pode estar negligenciando também a potência necessária de freio do veículo. Então, para resumir esse módulo 1, eu queria ter trazido aqui um conhecimento um pouco melhor sobre quais são essas forças que se opõem ao movimento e qual é a importância da gente conhecer bem e saber modelar elas no dinamômetro, porque eles são um parâmetro base de entrada que o software tem que conhecer do seu veículo para poder frear o carro de forma correta. Se eu inserir parâmetros diferentes ou errados, digamos assim, eu não vou estar simulando o mundo real de forma correta ali embaixo no meu ensaio. Então, essa é a importância da gente conhecer bem quais são esses coeficientes e quais são essas forças que estão envolvidas na movimentação do veículo e como a gente simula isso lá embaixo, qual a importância disso. Oi. Eu vou repetir. Perdão, qual que é o seu nome? Tá. O Daniel aqui me perguntou se nessa norma NBR 6601, quando ela fala em dinamômetro de chassi de rolo duplo e quando ela fala em dinamômetro de chassi de rolo simples, se o rolo simples é um dinamômetro de tração 4 rodas ou se o dinamômetro simples é apenas uma tração, é isso? Tá. Não, é que assim, o dinamômetro de rolo simples e de grande diâmetro são dinamômetros mais antigos, que são os rolos assim, enormes. Tá? Que aí aqui vai vir o veículo. Assim, vai ser difícil. Eu precisava de uma imagem. Esses dinamômetros normalmente são dinamômetros hidráulicos. Não é o dinamômetro de tração 4x4. Diz respeito ao tamanho do rolo em si. Porque são duas opções. Você pode ter o dinamômetro de chassi de rolo duplo e diâmetro menor, que seria esse caso aqui, em que a gente tem um veículo. Isso é difícil. Tá. Esse é o caso aqui para o dinamômetro de chassi de rolo duplo e de baixo diâmetro. E esse aqui é o caso para o dinamômetro de rolo simples e de grande diâmetro. Não tem a ver com a tração 4x4. Tá. No Meet, alguém tem alguma pergunta?
conferir. Não? Mais alguém na sala? Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou passar a palavra para o Leonardo, para ele apresentar os principais componentes do dinamômetro.